E aí galera do Toca, seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente porque eu quero falar pra vocês como eu acho que o iShowSpeed mudou toda a parada de criar conteúdo na internet. Como que ele quebrou todas as barreiras, mano, sério. Deixa eu subir um pouco, tô muito pequeno. Eu vou passar um pouco sobre a carreira dele, caso você não conheça, eu vou falar um pouco dele. Mas isso daqui é um grande bate-papo com uma edição bem legal pra vocês ficarem recebendo o bagulho na cabeça, sabe? Que enquanto eu falo de um assunto que pra mim, sério, mexeu muito comigo. Porque simplesmente o iShowSpeed, ele conseguiu quebrar a internet do mundo todo. E ele começou do quarto dele, hoje em dia ele tá lá na África. E eu criei um mapa aqui, vou seguir esse roteiro aqui que eu criei, basicamente pra eu me lembrar dos tópicos, pra tentar até o fim desse vídeo te provar o quanto esse moleque é foda. Mas bom, nessa primeira parte eu tenho que fazer referência a um vídeo que é o do Teuso. Inclusive ele se baseou num vídeo de um gringo que conta um pouco da relação dele com os pais, que vai explicar um pouco do começo do iShowSpeed na internet. Não vou ficar me atentando muito a datas de quando aconteceu, porque isso não é muito relevante, o importante é a mensagem que eu quero passar. Mas bom, pra tu que não sabe, o iShowSpeed, ele é filho de pais separados. Lá no começo, quando ele ainda era criança, teve essa separação e ele foi morar com a mãe. E ele começou a fazer lives ali, jogando, fazendo IRL, trocando ideia com o chat. Inclusive, ele ficou bastante conhecido já nessa época, assim, dentro daquela comunidade dele, jogando Fortnite, jogando Minecraft, jogando esses jogos bem sandbox, tá ligado? E a parada é que, desde sempre, a mãe dele nunca entendeu muito bem o trampo dele. Então é aquela coisa que você já deve ter passado, que tentou criar conteúdo ali. Fuck, every time I'm talking. You just gonna disrespect what I say, right? Now you shut the fuck up. Who arguing in the background? Everybody can hear you. Desde os seus pais reclamando de não entenderem que você tá trabalhando, que muitas vezes nem é um trabalho, você ainda nem ganha dinheiro, ou de ficar fazendo muito barulho, porque ele também tem essa parada das reações, ele grita, ele dá flip, backflip, aliás. E por morar com a mãe, o pai dele também era afastado, ele não tinha muito essa relação próxima com o pai dele. Então, ao mesmo tempo que a mãe dele brigava muito com ele, da forma que ele falava com os outros ali nas lives, brincando mesmo, ele tava se divertindo ali com o público. Mom, come I on. don't give a fuck. Alright, okay, alright, I don't give a fuck. Alright, I'm gonna be on the recording. Okay, alright. That was embarrassing. But you know what, Chad? I'm sorry. I gotta end this. This is very embarrassing, you feel me? But you know what? I'm not about to let that shit bring me down. I'm not about to let that bring me down, bro. You feel me? We gonna get hype. I know. I don't give a fuck, cause like we not gonna let that bring that down, bro. Yeah, like come on, Também teve vezes dela pedir dinheiro e mesmo assim ela ser um pouco grossa com ele quanto ao de onde vinha o dinheiro. Enfim, muitas vezes ele saía frustrado. E não que a mãe dele fosse uma pessoa má, nada disso. Primeiro, não dá pra você julgar a família dos outros, você nunca sabe como foi a criação, tem essas paradas, isso daí é bem complicado. Normalmente quando algum amigo meu me conta alguma parada sobre o pai e a mãe, eu sempre falo a mesma coisa. É, cara, você pode me explicar, eu posso falar meu ponto, mas eu não sei como você foi criado e a criação muda muitas coisas. Às vezes eu vou ter liberdade de falar com meu pai coisas que você não vai ter com o seu, usar certas palavras. Então, enfim, eu não quero entrar aqui se os pais dele são bom ou mal, eu só vou explicando as paradas. Só que essa relação entre ele, a mãe dele e o trabalho dele ficou tão complicada, eu sei. Parece que eu tô falando, não influencia no trabalho, cara. Ele não conseguia fazer as coisas que ele queria ali na live dele, e quando ele fez 18 anos, ele finalmente foi morar sozinho. E indo morar sozinho, ele voltou a ver o pai dele, inclusive tem alguns clipes bem legais sobre isso, porque você vê ele se aproximando do pai. Vendo tudo isso que acontecia na casa com a mãe dele, e também depois essa relação que ele voltou a ter com o pai quando foi morar sozinho, eu percebi que não importava a parada que acontecia com ele. Literalmente o iShowSpeed continuava em live, falava pro chat, ele se abria, ele era totalmente transparente com o público dele. Não sei lá, a mãe dele gritava com ele, ou dava uns tapas nele ali no meio da stream, ele continuava em live e falava pro público tudo que ele tava sentindo. E lá pro final eu vou falar como eu acho isso um super poder. Nem todo mundo tem essa coragem assim. Eu também fico muito ressabiado quanto a isso, porque a internet pode ser muito tóxica. Então às vezes você mostra um lado frágil seu ali, as pessoas vão falar mais merda daquilo ou usar aquilo pra te atacar quando convier a elas. Quando elas quiserem, eu quero fazer mal pra alguém, sempre acontece isso. Só que o iShowSpeed, ele era tão especial que ele fazia essas paradas, isso foi criando uma comunidade cada vez maior. Se você for ver o crescimento dele, demorou, sei lá, 3 anos pra ele chegar a 1 milhão. Um ano depois ele tava com 5 milhões. Porque a comunidade dele só crescia, ele não perdia as pessoas. Justamente esse jeito puro dele ser em stream, as pessoas olhavam pra aquilo e via, pera, isso daqui é um ser humano mesmo, não é aquele criador de conteúdo produzido, sabe aquela parada? Sei lá, vocês devem perceber no BBB que as pessoas fazem curso pra entrar lá pra falar só o que querem agradar. Então ele foi um cara que demorou pra dar um certo boom ali, lógico. Não foi coisa de 10 anos, mas assim que começou a ter um público certo, que, por exemplo, conseguia colocar ele na home, ele foi cada vez atraindo mais pessoas e ficando gigante. E fora esse papo dele sempre compartilhar seus sentimentos, tudo que ele tá vivendo naquele momento, outra parada foi que eu percebi que ele criou alguns personagens pra tornar aquelas situações tristes mais aceitáveis.
memoráveis. Por exemplo, teve uma vez que ele vazou o pau na live e a galera começou a chamar ele de I Show Meat. De carne mesmo, tá ligado? E isso pegou meio pesado com ele. Nessa época ele já tava morando sozinho, tava com o pai dele. E o pai dele lançou uma música chamada I Show Meat. E claramente tem um clipe que dá pra ver que aquilo começou não sendo um personagem. Literalmente ele ficou chateado porque aquilo mexeu muito com ele. Na época ele tomou banda, acho que ele tava fazendo live na Twitch. Então esse termo deixava ele muito magoado. E no primeiro momento ele fala com o pai dele de uma forma mega agressiva. Só que passa um tempo, eles vão pra um Halloween. E lembrando, rapaziada, até aqui tem muito do vídeo do Teuso, tá? Acessem lá. O pai dele tá vestido de churrasqueira e essa piada volta. E você vê a mudança de como o Speed tratou o pai ali, ele já tinha superado o assunto. Mas mesmo assim, mesmo quando ele tava bravo quanto ali, dá pra ver que é um certo personagem, o jeito que ele trata as coisas. A gente até vai chegar em parte de racismo, essas paradas, e eu vou voltar nisso. E eu anotei outro ponto que é focando em uma criação de conteúdo, que é uma parada que eu acho muito importante nessa fita. Geralmente, os criadores, eles estão sempre, vou fazer vídeo curto, vou fazer vídeo longo, vou fazer não sei o quê. A parada do Speed sempre foi fazer lives. E essas lives sempre tiveram na vibe dele. Um dia que ele vai estar jogando videogame, um dia que ele vai estar na rua. Hoje em dia já tá muito mais profissional, então ele tá fazendo uma tour pelo mundo, a gente vai chegar lá também. Desculpa eu falar vai chegar lá, mas porque eu não quero atropelar um ponto com o outro, tá ligado? Mas a parada foi que ele catou e falou, eu vou fazer live e vou dar o meu melhor nessa parada. Se vira vídeo longo ou vira vídeo curto, não importa por quê. Ele dá o seu máximo ali, eu acho que é isso que importa em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Você tem que ter um foco, um objetivo, e o dele era esse. E agora a gente vai entrar num ponto muito importante, que é onde eu acho que ele começou a mudar o mundo. Ou pelo menos a forma que as pessoas veem o mundo. Essa parada de fazer as lives, ele começou a ganhar mais visibilidade, automaticamente mais dinheiro, e podia investir nisso. Então, eu não sei se você tá ligado, mas atualmente ele tem alguns projetos, por exemplo, agora ele tá na África. Essas tours que eles chamam, ele dá até o nome, mas ele já passou por inúmeros lugares, e agora eu vou te mostrar algum deles. Por exemplo, ele tava numa comemoração lá na Argélia aqui. Inclusive, se você não tem muito paciência, olha os cortes do canal dele, os vídeos curtos, os shorts, tá ligado? Você vai ver muita coisa louca. Olha como ao redor do mundo, mano. Eu nem sei se pode postar isso. As super reações dele, claro. Olha isso, mano. Você tá maluco, velho. Isso daí é muito bizarro. E você sente que ele tá sendo ele mesmo. É claro, ele coloca aquela super reação, então um bagulho que é tipo, oh, nossa! Tá ligado? Mas dá pra sentir que é ele mesmo, essa fita que ele vive. Ele não tá forçando uma super reação. Ele é a porra da super reação, às vezes. E nem tudo é bom. Por exemplo, ele já sofreu racismo na China. Tem um corte aqui. Achei bem interessante. Eu vou colocar, ó, esse canal aqui, ó, Cultura da Internet. Ele foi pra China e não é uma coisa da China, tá? Vários lugares que ele passou, ele sofreu. Speed sofreu racismo na China. O I Show Speed fez uma viagem pra China e lá ele aprendeu Kung Fu com o mestre Sifu de verdade, encontrou com o criador do meme Super Idol e foi até mesmo elogiado pelo governo chinês. Você tá entendendo? Não é parte ruim, mano. É só uma parada que aconteceu, algumas paradas. Rapaziada, racismo tem em todo lugar. Infelizmente, a gente ainda não superou essa bosta. Em vários assuntos a gente tem essa cabeça retrógrada. Mas vamos continuar aqui que a gente vai debater. Mas infelizmente, ele passou por algumas situações muito ruins no país. Uma menina simplesmente chegou perto dele e começou a falar que era racista e que matava pessoas negras. E o Speed simplesmente não acreditou quando ela fez isso e ficou em choque. I love your girlfriend because your girlfriend is white people. Em outro momento, ele recebeu um buquê de flores feito de algodão. E o significado de algodão para pessoas negras é muito obscuro. E ainda teve outra situação em que o Speed recebeu um presente que na verdade era uma banana. E a pessoa que deu o presente começou a chamar ele de macaco. Ah, rapaziada, muito importante. Todos os vídeos que a gente tá vendo aqui também tá citado, estão tudo aí na descrição, tá bom? Você entende aqui mais ou menos o porquê eu falo que ele é um super-herói? Mano, nessas strings, a reação dele sempre foi ficar meio chocado, magoado, triste, pra baixo, lógico. Mas o importante é que grande parte do público dele apoiava. E é por isso que eu falo que ele é um super-herói de conseguir se expor na internet, porque, pô, às vezes se alguém olha torto pra você, já acaba com o seu dia. Imagina alguém olhar torto pra você, você tá streamando pra 100 mil pessoas, é muito mais pesado. E ainda com pessoas concordando com aquilo que sempre vão ter um ou outro, infelizmente. Essa parada que ele faz não é pra qualquer um e não é sorte. Literalmente ele tem um dom, ele tem uma praticidade de fazer a parada, que eu acho sinceramente inumano, mas não é só coisa triste aqui, vamos continuar. O próximo vídeo que eu vou colocar aqui é o Z Raccoon. Ele mostra porque o nome do I Show Speed não é Speed à toa, olha isso. Stream é chamado de velocidade. Esse é Darren Jason Watkins Jr., de 19 anos, mais conhecido como I Show Speed, ou apenas Speed, velocidade em português. E esse apelido não é à toa, ele fez algo bizarro recentemente. Correu ao lado com o homem mais rápido do mundo da atualidade, Mano, Noah surreal, Lyles. velho. Alright, y'all, I'm about to race the fastest man alive. Noah Lyles in the flesh. E ele quase ganha, tá, rapaziada? Olha que bizarro, mano.
É o cara mais rápido do mundo. Olha isso. Inclusive, esse vídeo é de 2024, vai ter uma parada que ele competiu velocidade que é bizarro. Essa parada aqui também chegou muito pra mim, ele foi pra Marrocos. Olha essa parada, todos os lugares aceitam ele e é bizarro. Inclusive, não adianta você olhar pra isso daqui e falar, não. Não, é porque ele tem muita visualização, tem dinheiro. Na época que o MrBeast gravou lá nas pirâmides do Egito, muita galera criticou o MrBeast porque ele gravou alguns vídeos lá, alguns trechos de vídeo desrespeitando as pirâmides. E é um lugar velho pra caramba que você tem que conservar. Então, por exemplo, você vai em museu, você não vai tirar foto com flash que danifica o quadro. Eu lembro que na época muitas pessoas reclamaram disso do MrBeast, porque ele tava lá criando conteúdo, ele tava foda-se pra cultura. A ideia dele era fazer um vídeo web. Já o iShowSpeed, irmão, ele foi lá pro Egito também. E olha o que aconteceu. O iShowSpeed recebe uma recepção exclusiva no Egito, com acesso tão raro que as pirâmides de Gizé são esvaziadas de turistas só pra ele. No momento histórico, o Speed torna-se a primeira pessoa a transmitir ao vivo dentro das pirâmides, fazendo história mais uma vez em sua turnê na África. Aqui tá um trecho, inclusive. Nobody has never streamed inside of the pyramids. The first streamer to stream inside the pyramids. Let's go. Follow Olha lá. me, chat. This it's a new entrance. Was dug out. Você vê a diferença na abordagem, ele não tá tentando tornar aquilo épico, aquilo é épico. We have 3 chambers. Ó, ele respeita, mano, é muito foda, é muito diferente a forma que ele cria, sabe? We have descending passage. It's about 100 meters, almost 30 feet, 300 feet. Was categorized. Você entende como ele consegue viver o conteúdo dele e apenas o ato dele tá lá torna aquilo interessante? Porque ele já agiu tão bem em outros lugares que agora os países abrem as portas pra ele e falam, pô, vem cá. Todo mundo sabe que ele vai mostrar de uma forma respeitosa aquela cultura. Ele também deu um mortal nas pirâmides, mas esse lugar era permitido, tá bom? Esse lugar era tranquilo. Ó, eu falei sobre paradas que ele competiu já, uma motosport, você acha que ele ganha? É quanto tempo eles demoram pra gastar essa fita que deve ter o quê? Uns 100 metros? Sei lá. Agora a motosport, olha isso. Foi por pouco, tá? É uma motosport. E aqui tá a parada mais absurda. Vocês estão ligados que Cheetah é o bicho mais rápido do mundo. Olha isso. Ele competiu velocidade com uma Cheetah, irmão. Dá pra ver que não é IA, né? Não é CGI. Olha isso. Irmão, isso daqui é surreal. Esse bicho, se eu não me engano, ele chega a 120 km por hora. Mano, você viu? Ele chegou perto, não foi uma parada tão discrepante. 130 km por hora, irmão. Você imagina uma parada dessa? Inclusive, essa tour da África é uma das paradas mais loucas que ele tá fazendo, porque ela abraçou ele de uma forma. Eu vi vários posts no X falando sobre a importância que ele tá tendo pra aquele país em questão, quebrar todos os estereótipos que a galera tinha da cultura da África. Geralmente a gente cresce vendo o que os Estados Unidos acha dos lugares, né? Então a gente sempre tem aquela visão americana. Semana aqui ele tá falando da importância que teve as lives do iShowSpeed pra ele lá no Egito. Vê que ele tá chorando, eu vou ler o texto depois. Made us fucking think Africa was such a poor country, bro. Such a place you wouldn't want to be at, bro. And Speed is single-handedly changing my perspective on life. Ó, mudou minha perspectiva. Like the music and... Enfim, eu vou ler aqui que tá tudo explico. Homem se emociona e diz que o stream do iShowSpeed mudou sua perspectiva sobre a África, depois de afirmar que os Estados Unidos o influenciou a acreditar que a África só tinha cabana e casa de madeira, e era um lugar muito pobre onde ninguém queria ir. Mas na verdade é linda, tem cidades avançadas e é rica em recursos. É cada lugar bonito e é cada cultura incrível, rica mesmo, não é aquela parada robotizada. Sei lá, que nem, pô, eu cresci em São Paulo, tem uma cultura maneira lá. Só que assim, a África, ela é tão rica que eu não consigo olhar pra São Paulo e falar, não, pô, isso daqui não tá no mesmo mundo, sabe? É óbvio que eu teria que pegar o Brasil no lugar, mas vocês entenderam. E como eu falei pra vocês, eu tô a semana inteira com o Speed na cabeça porque, cara, sempre quando eu abro o X, aparece notícia dele. Uma hora, a iShowSpeed admite que sua transmissão ao vivo no Senegal não saiu como planejado, chamando-a de primeiro país da turnê onde as coisas simplesmente não funcionaram como deviam. Ó, calma lá.
Speed revelou que tinha grandes expectativas de que, com o Senegal recém-coroado, campeão da AFCON, alcançaria 50 milhões de inscritos ao vivo no Senegal, enquanto comemorava ao lado da seleção senegalesa. O momento foi planejado com antecedência e deveria acontecer perto da final da transmissão. Infelizmente, atrasos e perda de tempo fizeram com que o plano fosse cancelado por completo. Ele admite que a situação o deixou genuinamente humilhado, dizendo que realmente acreditava que o Senegal seria o lugar onde alcançaria os 50 milhões. Em vez disso, ele diz que agora vai aproveitar para celebrar o marco em um dia muito mais pessoal. E pra quem não sabe, essa parada também dele comemorar a quantidade de inscritos é uma parada muito importante pra ele. Ó, eu lembrei que fazendo esse roteiro, essas paradas que eu queria separar pra vocês, eu tinha visto esse mano aqui, Onishu Short, deixa eu até dar like e me inscrever aqui. Só pra vocês terem noção de como isso é importante. 40 milhões de inscritos. E o que ele fez pra comemorar foi tão bizarro que bugou até a live. Se você não sabe, o Speed sempre comemora as metas de inscritos de um jeito maluco. Tipo quando ele bateu 100 mil inscritos pela primeira vez. E a reação dele foi até normal. Apenas ficou sem palavras de tão feliz que ficou. Nos 500 mil inscritos, ele bateu no peito, rasgou a camisa e gritou tanto. E acho que a mãe dele não gostou. Porque nos 600 mil, o Speed dá um grito. Olha lá, e logo em sobre a seguida relação toma com a um mãe. susto. Porque a mãe dele entra no quarto, mandando ele parar de gritar. Mom, come on. Alright, okay. Então essa é uma parada bem importante pra ele. E aqui eu separei algumas frases que eu fiquei refletindo, né, como eu tava falando. Esse mano consegue chamar tanta atenção e ser aceito por tanta pessoa de um lugar diferente, tanta cultura diferente. Ele respeita a sua ignorância e fazendo perguntas que muitos poderiam achar infantis, sim, ele vai pros lugares, às vezes ele não sabe o básico, tá ligado? Com a resposta dos locais, ele quebra muito preconceito. Então, pô, por que aqui vocês usam esse pano na cabeça? É uma parada que se você fosse pra aquele lugar, você teria pesquisado antes. Mas aí um local tem tanto carinho pra explicar pra ele, todo mundo que tá vendo a stream absorve aquele conhecimento de um jeito muito carinhoso. E às vezes você tá vendo um conteúdo ali, você não pesquisou, porque é ele que tá lá, dane-se. Não é nem que ele não erra, tá ligado? É que ele é tão humano, ele é tão natural que as pessoas parecem que não conseguem guardar tanto ódio dele, guardar rancor, achar que ele fez na maldade, entende? Claro, nas streams também ele geralmente se retrata ali. Ele desrespeitou um chefe, mas o vídeo tava, tipo, o chefe ele treinou a vida inteira pra fazer um prato, chega na hora, o chefe leva o prato, ele fala, não, tipo, faltou sal, tá ligado? O chefe fica, meu Deus. Logo depois ele brinca, ele fala que é brincadeira e tal. Mas essa é a parada, eu acho que ele é tão tão natural e tão sem maldade assim nas coisas que ele fala, ele consegue preservar essa criança interior dele, fazer todo mundo olhar e falar, pô, que da hora. Que bom que você perguntou isso, deixa eu explicar, sabe? Teve até uma parada que eu separei aqui que não é bem que ele desrespeitou, mas foi bizarro. What? Excuse me. Ele tá comprando uma máscara, certo? No problem. A lot of masks are cursed unless you. This Yeah. mask is cursed? Yes, it's original. Oh hell no! It's cursed. No, God, no. This is O que acontece, rapaziada? Ele tá comprando uma máscara, tão falando, ela é amaldiçoada. Get cursed. Listen, I'll give you the money just to give you the money, but I just want you to be honest. okay. No problem. Ele fala, mano, eu não quero uma maldição. Se você quer dinheiro, eu te dou dinheiro, mas por favor, me garante que isso daqui não é amaldiçoado. Vendedoria, né, mano? It is, bro. No, it's not. No, it ain't on me now. Olha lá. Mano, a galera ficou realmente em choque, tá ligado? E aquela fita, continua acompanhando ele, acho que por tudo isso. Ingenuidade, não sei. Tem uma parada, eu separei agora a frase pra terminar o vídeo. Ele consegue transmitir todas as emoções que ele sente sem medo de ser julgado. Ele consegue passar pro público dele durante a stream quem ele é e como ele vê o mundo. Isso mostra que mesmo com toda essa toxicidade da internet, ainda tem pessoas boas no mundo que vão te apoiar sempre, que seria o público dele, a equipe dele, as pessoas ao redor dele. Pra mim, ele revolucionou a forma de criar conteúdo da forma que realmente muda. Então, pra mim, ele conseguiu mudar a criação de conteúdo justamente por isso. Ele tá lá filmando com uma câmera e a parada acontecendo na frente dela consegue fazer você mudar a forma de ver o mundo. Tudo bem que não é todo mundo que vai poder. Você não vai poder ir fazer uma tour na África. Mas você tem acesso a livros, você tem acesso a várias coisas. Eu acho que esse é o bizarro dele. Essa espontaneidade, esse jeito genuíno dele. E ainda dá pra fazer uma parada da hora. Independente da gente ter toda essa toxicidade no mundo, como eu falei, ainda tem muita pessoa boa e elas vão te apoiar se você fizer um bagulho de coração. Então eu acho que ele vive literalmente o conteúdo dele. Eu não vou entrar na parte psicológica disso, porque eu não sou nenhum cara formado nisso, mas isso me tocou muito essa semana e eu queria trazer essa mensagem pra vocês, fechou? Muito obrigado, rapaziada, a gente se vê por aí, um beijo, até o próximo vídeo, tamo junto, toca aí e fui!